Sejam bem-vindos ao canal Exatamente Simples para mais uma aula de física. Hoje, nosso assunto será a cinemática vetorial. Tranquilo? Só lembrando, já estudamos cinemática, tá? Para ficar claro, estudamos cinemática. O que é cinemática, professor? Cinemática é o estudo do movimento, tá? E quando estudamos esse assunto aqui, nós vimos lá algumas grandezas, por exemplo, velocidade, aceleração, posição. Estudamos todas essas grandezas, né? As equações horárias dos movimentos, beleza? Só que tem uma diferença agora. Percebam que anteriormente estudamos cinemática e nos preocupamos apenas com os valores numéricos dessas grandezas, ou seja, apenas com o módulo dessas grandezas, beleza? Tranquilo? Tanto da velocidade, quanto aceleração, quanto posição. Porém, aqui em cinemática vetorial, nós vamos nos preocupar com direção e sentido, além do módulo, tá? Então, quando estudamos cinemática vetorial, vamos estudar as mesmas grandezas, posição, aceleração, velocidade, mas agora não nos preocuparemos apenas com o módulo dessas grandezas, mas também com a direção e o sentido. Tranquilinho? Então, essa aí é a diferença, tá? Vamos estudar agora a grandeza por completo. Módulo, direção e sentido. Para começar, vamos ver o que é um vetor posição. Professor, o que é o vetor posição? Eu quero uma definição. Então, coloca aí, ó, vetor posição, ele define a localização de uma partícula. Pronto, tá aí. Quer uma definição? Essa aí é a melhor. Beleza? Tá aí. Aí eu fiz um desenho aqui para a gente entender como é que isso funciona. Tá aí. Vetor posição define a localização de uma partícula. Tranquilinho? Pronto, tá aqui a definição. Fechou. Olha agora para o desenho. Vamos entender essa definição aqui no desenho. Percebam que eu tenho dois vetores, o em azul e o em vermelho. Beleza? Vou chamar de R1 e R2. Tranquilo? Então, o que é o vetor posição? É o vetor que define a posição ou a localização de uma partícula. Beleza? Então, ó, na posição P1, quem será meu vetor posição? Meu vetor posição será o R1. Na posição P2 será o R2. Então, o vetor R2 ele vai definir a posição da partícula, beleza? Na posição 2. O vetor R1 vai definir, ou melhor, ele está definindo a posição dessa partícula, aqui, no ponto P1, beleza? Então, o vetor posição é o vetor que define a posição ou a localização da minha partícula ou do meu móvel, beleza? É isso aí, tranquilo? Bom, entendido o vetor posição, vamos partir agora para uma segunda coisa, chamada de vetor deslocamento. O que é isso? Vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, tá? É talvez comum que vocês encontrem esse vetor deslocamento como deslocamento vetorial. É comum. Então, vem para cá, vamos entender o que é isso aqui. Já entendemos o vetor posição, é o vetor que vai definir ali a posição da minha partícula, tá? Já entendemos isso. O que é, professor, esse vetor deslocamento? O mesmo desenho, ou tentamos se aproximar o máximo possível do mesmo desenho. Imaginar aqui, eu tenho R1, e vou ter R2. Vamos ver. Vai. Vamos supor que foi igual. Pronto, R2. O que seria o meu vetor de deslocamento aí, professor? O que seria o meu vetor de deslocamento? Galera, eu posso dizer que o vetor de deslocamento, ou deslocamento vetorial, sabe o que ele é? Ele é apenas podemos dizer que ele é um atalho. Pronto. É um atalho. É um atalho entre a posição P1 e a posição P2. Tá aí. É um atalho. Então, como é que eu posso colocar um atalho aqui? Simples. Vou pegar aqui o pincel preto.
E o atalho seria esse aqui, ó. Exato? Perfeito? Então, esse aqui seria o meu vetor deslocamento. Vou representar ele assim, ó. Pronto, tá aí. Esse é meu vetor de deslocamento. Vetor de deslocamento ou deslocamento vetorial nada mais é do que um atalho. Tranquilo? Tá, professor, entendi. Como é que a gente encontra esse vetor de deslocamento? E aí a gente vai ter que lembrar, por exemplo, de soma de vetores. Vamos lembrar lá, como é que a gente representa graficamente o vetor resultante? Um vetor resultante a gente pode representar graficamente utilizando duas regras, polígono e paralelogramo, tá? Vamos utilizar a regra do polígono para definir o vetor resultante aqui. E aí, só lembrando, vamos lá, a regra do polígono, ela diz o seguinte, ó, para que possamos representar graficamente o vetor resultante, nós vamos pegar a extremidade do primeiro, vou chamar do primeiro de R1, tá? Coincidir com a extremidade do meu segundo vetor. Perdão, coincidir com a origem do meu segundo vetor, que seria, no caso, esse vetor aqui, ó, o vetor de deslocamento. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter que R1 mais vetor de deslocamento ou deslocamento vetorial nada mais é do que quem? R2. Perfeito, galera? Mas eu quero encontrar esse atalho aqui, ó. Esse atalho aqui vai ser meu vetor de deslocamento, ou meu deslocamento vetorial. Então eu vou fazer isso. Repete, né? Deixando o primeiro membro. Matemática, matemática. O vetor R2 continua aqui. Menos passa para lá negativo. Pronto. Simples assim. Então entendam, o vetor de deslocamento nada mais é do que um atalho, tá? Ele vai conectar a posição P1 à posição P2. Sempre, professor, sempre o vetor de deslocamento ou deslocamento vetorial vai conectar a posição P1 à posição P2. Por isso que eu coloquei aqui, ó, atalho. Tranquilo? De boa? Tranquilinho? Então, vetorialmente falando, o nosso vetor de deslocamento ele é representado por essa equaçãozinha aqui, tá? Vetor de deslocamento é o vetor 2, R2 menos o vetor R1. Tranquilo? De boa isso aí. Tranquilíssimo. Então, pronto, galera. Nós já vimos vetor posição, vetor de deslocamento. Agora vamos ver a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês também, que é importante. É a diferença entre deslocamento escalar e vetorial, tá? Existe uma diferença entre essas duas grandezas? Sim, existe, tá? Existe uma diferença. Vamos definir aqui. O que é o deslocamento escalar? Se a gente for colocar aqui a definição de deslocamento escalar, a gente pode pensar assim, ó, deslocamento escalar é a distância efetiva percorrida. Pronto. Distância efetiva percorrida. Beleza? Tá aí. Isso aqui é o nosso deslocamento escalar. E o deslocamento vetorial? Simples. Lembra lá, quando a gente estudou deslocamento, acabamos de ver, né? Deslocamento vetorial, ou vetor de deslocamento, ele é o quê? Ele é um vetor que conecta a posição P1 à posição P2. Ou seja, é um vetor que conecta duas posições. Então a gente pode pensar aí no deslocamento vetorial como um atalho. Pronto, tá aí, ó. É um atalho. Beleza? Tá aí. A gente pode pensar nisso. Isso aqui é a distância efetiva. O deslocamento vetorial ou vetor de deslocamento é um atalho. E para a gente entender isso bem, olha para cá, olha para esse desenho aqui. Pronto, tá aí. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho, sei lá, uma formiguinha. Ela partiu do ponto A, foi até o ponto B e chegou até o ponto C. Beleza? Vamos supor também que cada quadradinho, o lado de um quadradinho desse aí, equivale a 1 metro. Tá? 1 metro. Qual seria o deslocamento escalar dessa formiguinha? Ao sair do ponto A, passar pelo B e chegar até o ponto C. Qual seria o deslocamento? Deslocamento escalar, tá? Simples, né? Deslocamento escalar, B. Se cada lado desse quadrado vale 1 metro, então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui ela andou, vou colocar em azul aqui para diferenciar, 6 metros, e aqui ela andou 8 metros. Então qual vai ser o deslocamento escalar? Lembrando que deslocamento escalar é a distância efetiva percorrida por essa formiguinha aqui. Ora, galera, o deslocamento escalar será 8 mais 6. Simples assim. Então, isso aqui é igual a 14 metros. Beleza? Então, essa nossa formiguinha, ela andou aí, efetivamente, 14 metros. Beleza? Tranquilinho? Ok. Mas, se perguntássemos qual foi o deslocamento vetorial, deslocamento vetorial dessa formiguinha aí. Qual foi? E aí, o que eu vou fazer? Se liguem aí. Vamos lembrar aqui, ó. Deslocamento escalar, distância efetiva. Deslocamento vetorial, atalho. Então, galera, eu vou pegar um atalho aqui. Vou pegar um atalho. Pegar um atalho do ponto A, fazer tem em preto aqui. Do ponto A até o ponto C. Pronto, tá aí, ó. Essa formiguinha, ela podia ir do ponto A até o ponto C, pegando esse atalho aqui. Esse atalho aqui, galera, nada mais é do que o nosso vetor deslocamento. Professor, e como é que a gente vai calcular o deslocamento vetorial realizado por essa formiguinha a sair do ponto A para o ponto C? De boa. O que é que a gente vai usar? Sabe o que é? Olha aí o desenho, olha o desenho. Esse desenho parece o que, galera? Triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Então eu vou usar um triângulo retângulo. Eu tenho minha hipotenusa aqui. Então eu vou ter isso aqui, ó. Delta R ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, meu cateto, mais 8 ao quadrado, meu outro cateto. Então, delta R aí, ó, será quem? A raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Delta R é igual a raiz de 100. Delta R é igual a 10 metros. Pronto, tá aí. Deslocamento escalar, deslocamento vetorial. Beleza? Tudo joinha? De boa, entendido isso aí? E aí uma observação importante, vou até colocar aqui, ó. Ó, vou tirar aqui e vou colocar aqui, ó. Uma observação importante, vou botar aqui. OBS. Deixa eu pegar o preto aqui para destacar. Essa observação, galera, ela é importante. Por quê? Ó, em geral, vejam bem o que eu vou dizer para vocês. Em geral, e aí, olha para cá. Qual desses dois deslocamentos apresentou o maior módulo? O deslocamento escalar ou o deslocamento vetorial? Aí vocês vão dizer, o vetorial, né, professor? Não, né? Só que não, né, galera? Pelo amor de Deus. O maior módulo aí, quando eu falo módulo, estou me referindo a valor, é o deslocamento escalar. Beleza? Então, galera, em geral, coloca aqui, ó. Em geral, o deslocamento escalar, ele vai apresentar um módulo menor ou igual. O deslocamento vetorial vai apresentar um módulo menor ou igual ao deslocamento escalar. Show, show, beleza? Essa aí é a nossa observação. Isso quer dizer o quê? Que, na maioria das vezes, o deslocamento escalar possui um valor muito maior, maior, um valor maior que o deslocamento vetorial. Tranquilinho, beleza? Vai haver um caso em que eles podem ser iguais. Aqui, ó, é menor, né? Esse aqui, o deslocamento vetorial, ele é menor ou igual ao ΔS. Quando é que ele vai ser igual ao deslocamento escalar? Quando o movimento for retilíneo. Pronto. Então, vou colocar aqui também, ó. Quando o deslocamento for retilíneo,
Quando o deslocamento for retilíneo, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter que o vetor, o deslocamento vetorial, o módulo dele, será igual ao deslocamento escalar. Os módulos serão iguais. Tranquilo? Bem de boa isso aí, bem suave. Então tá aí, galera. Essa é a diferença entre deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Beleza? Distância efetiva percorrida, deslocamento escalar. O atalho aqui é o nosso deslocamento vetorial. Tranquilinho? De boa, espero que tenham gostado aí. Calma, ainda não acabou. Tem mais ainda duas coisas bem importantes pra gente ver. Percebam, galera, percebam o seguinte, ó. Estudamos vetor posição, estudamos o vetor deslocamento, estudamos a diferença entre deslocamento escalar e deslocamento vetorial. Falta agora estudar o quê? Velocidade. Então percebam que é o mesmo assunto que a gente estudou lá em cinemática no começo, tá? Antes de estudar movimento uniformemente variado, tá? Beleza? Então vamos lá, vem comigo, vamos entender agora velocidade nesse âmbito aqui, no âmbito vetorial. Pronto, tá aí, velocidade vetorial média, o que é isso? E aí vamos relembrar lá, peraí, calma. Quando a gente estudou cinemática, estudou velocidade média, na cinemática, só na cinemática, não na cinemática vetorial, tá? Velocidade média é quem? Velocidade média nada mais é do que o meu deslocamento pelo tempo, certo? Foi isso que a gente estudou. Isso aqui é tempo, tá, gente? ΔT. Tá? Esse deslocamento aqui é o nosso deslocamento escalar, perfeito? Mas agora estamos estudando cinemática vetorial, então teremos uma velocidade vetorial média. Como é que a gente vai encontrar essa velocidade vetorial média? Simples, ó, simples. Isso aqui é na cinemática. Aqui, na cinemática vetorial, como é que a gente encontra isso? Assim, ó, se liguem aí. Vou pegar isso aqui, ó. Velocidade média nada mais é do que o meu vetor de deslocamento dividido por quem? Pelo tempo. Tá? Beleza? Então, vou ter velocidade média, é o nosso vetor de deslocamento pelo tempo. Simples assim. Pelo tempo. Pronto, tá aí. Pronto. Mesma coisa da nossa velocidade média. Simples. Só que agora a diferença é, aqui é deslocamento escalar e aqui é deslocamento vetorial ou vetor de deslocamento. Tranquilinho, tranquilinho. E é uma observação importante, tá? Importante aqui, importante. Então percebam que o módulo da velocidade vetorial média, o módulo dela, é dado por essa razão aí, tá? Tranquilo? E aí vamos pensar no seguinte, vamos pensar num corpo fazendo esse movimento. E aí esse corpo ele sai da posição P1, vou chamar isso aqui P1, e chega na posição P2. Vemos que cada posição dessa vai estar associada a um vetor, que sabemos que é o vetor posição que vai definir esse P1 aqui, é o vetor posição que vai definir essa posição aqui, o P2, tá? Já vimos isso. Vimos também que o vetor de deslocamento une a posição 1 à posição 2. Ele é uma espécie de atalho. Então vamos fazer aqui um atalho em verde aqui. Pronto. Tá aí. Aí isso aqui é o nosso ΔR, né? Nossa posição, ou perdão, nosso vetor de deslocamento. Vou fazer aqui ΔR. E o que é importante aqui? Se liguem, galera. Sempre, professor, sempre, a velocidade vetorial média sempre terá a mesma direção, percebam, a mesma direção e o mesmo sentido do vetor de deslocamento, tá? O vetor de deslocamento está para onde? Olha a seta aqui, ó. Olha a reta e esse símbolozinho aqui. O que está dizendo? Está indo daqui, do ponto P1 para o ponto P2. Então, galera, a nossa velocidade média, ela vai possuir, vejam bem, vai possuir a nossa velocidade vetorial média, tá? Vai possuir mesma direção e o mesmo sentido do vetor de deslocamento
ou do deslocamento vetorial. Tranquilo? De boas? É isso aí. Só isso. Por fim, vamos estudar isso aqui. Velocidade vetorial instantânea. O que é importante aqui, tio? Primeira coisa que é importante. Para encontrar essa velocidade aqui, ó, para encontrar a velocidade vetorial instantânea, basta dividir a velocidade média em intervalos de tempos bem pequenos, tá? Então, como é que vamos encontrar a velocidade instantânea? Dividindo a velocidade média em intervalos bem pequenos, bem curtos, tá? Aí sim nós encontramos a velocidade vetorial instantânea. Basicamente, galera, o que ele está dizendo, o que a gente está querendo dizer aqui? É que a velocidade vetorial instantânea é a velocidade naquele instante. Simples assim, tá? Simples assim. Mas o que é importante aqui, na velocidade vetorial instantânea? Duas coisas. A primeira coisa está associada com o sentido dessa velocidade, tá? Então vamos pensar aqui nesse movimento aqui. Vamos pensar no movimento assim. Só nesse movimento. Qual é o sentido do movimento? Sentido horário, né? Da esquerda para a direita. Sentido horário. Beleza? Tranquilinho? Esse é o sentido do movimento. Então ele vai realizar essa trajetória aqui. O que a gente vai ter aqui? Primeira coisa importante. Vou até colocar aqui em azul, tá? Primeira coisa importante. A velocidade vetorial instantânea sempre tem o sentido do movimento. Aqui, ó. Sempre possui o mesmo sentido do movimento. Simples assim. A primeira coisa importante aí, ela possui o sentido do movimento. Se esse aqui é o sentido do movimento, então a nossa velocidade vetorial instantânea também vai estar nesse mesmo sentido. Beleza? Outra coisa ainda importante, e aí essa outra coisa eu vou desenhar aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó, percebam aí que ele é tangente à nossa trajetória, tá? Ele é tangente à trajetória do movimento. Beleza? Então, a outra coisa importante é a nossa velocidade vetorial instantânea é sempre tangente à trajetória. Beleza? Então, coloca aqui, ó, em azul, velocidade vetorial instantânea é sempre tangente à trajetória. Percebam, sempre tangente Pronto, galera. Tá aí. Tá aí. Vimos velocidade vetorial média. O módulo é parecido para a velocidade média escalar. Só que aqui, em vez de ser o deslocamento escalar, vai ser o nosso vetor deslocamento, tá? Ou vetor deslocamento, ou deslocamento vetorial, dividido pelo tempo. Aí o que nós vimos? Uma característica dessa velocidade. Ela possui mesma direção e sentido que o vetor deslocamento. Beleza? Velocidade vetorial instantânea é como se eu pegasse essa velocidade média e dividisse por intervalos de tempo bem curtos. Intervalos de tempo bem pequenos. Pronto. Se eu pego a velocidade média e divido por intervalo de tempo, ou de tempos bem pequenos, eu teria uma velocidade vetorial instantânea. E aí, o que é importante aqui? Essas duas características. Ela, velocidade vetorial instantânea, é sempre tangente à trajetória do movimento que aquele corpo realiza e ela possui o mesmo sentido do movimento. Tranquilo, galera? É de boas. É isso, cinemática vetorial, tá? Mas, próxima aula, iremos falar sobre aceleração. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não esqueçam de dar o joinha e de se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima.